Olá a todos, aqui Neemias Gomes, fora do sistema, continuando aqui na resistência. Nós sabemos, queridos, que a verdade não é para todos. Eu nunca liguei para inscritos, visualização, essa coisa toda. Mas quando você vê 1000 e poucas curtidas num vídeo, você sabe que a grande maioria é contra o que está sendo falado. E quando nós nos colocamos como uma resistência, nós temos que ser imparciais. Nós não podemos estar de lado A, B, direita, esquerda, vermelho, azul, capitalismo, comunismo. Nós não podemos estar do lado de nada disso. E uma coisa que eu tenho que concordar com o pessoal lá de Israel, e no site Israel News diz que o Biden está sendo manipulado, e isso foi profetizado no livro de Ezequiel, um rabino vem falar sobre isso, é que sim, queridos, tanto o Biden é manipulado, quanto Trump era manipulado, quanto Bolsonaro é manipulado, como todos eles são manipulados. E infelizmente as pessoas não se atêm a isso. Por isso que o nosso Salvador, ele disse, olha, vocês não devem lutar pelo reino desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, meus discípulos lutariam por ele, mas ainda não é. Ou seja, vai chegar um tempo que o reino dele será desse mundo, mas no momento ainda não é. E eu achei muito interessante essa matéria para falar sobre Biden, que vocês sabem que eles são mais amigos do Irã do que de Israel, são mais amigos dos palestinos do que de Israel, eles são mais amigos do mundo do profeta lá, da capa preta, do que de judeus e cristãos e etc. E nós sabemos que a agenda que eles estão seguindo em todo o mundo, George Soros falou sobre isso, chegou o momento de eles mudarem as regras de todo o jogo eleitoral para colocar lá os marionetes deles de volta, ou pelo menos de forma escancarada, porque sempre eles colocam marionete mesmo da oposição, é uma oposição controlada. E Biden é um marionete, querendo reatar um acordo com o Irã. Eu estava lendo uma matéria hoje que o Irã diz que só vai negociar depois de agosto. Olha só a petulância. E o que esse rabino teme, queridos? Que Biden esteja, na verdade, facilitando as coisas para o Irã produzir mais armamentos e então um ataque final que é conhecido como Har Megiddo, o Monte, né, do Meguido, o Vale da Matança, o Vale de Josafá, como diz a Bíblia, a batalha final, que terá como palco o Oriente Médio, lá, Israel, que chama de Palestina, etc. E esse rabino, o Isser Weisberg, no último vídeo ele revela que, de acordo com a Bíblia, a guerra de Gog e Magog contra Jerusalém terá 3 fases distintas, 2 das quais estão no livro de Ezequiel e uma no livro de Zacarias. E ele fala do presidente, puppet, né? O marionete, um bonequinho de ventríloco nas mãos dos Illuminatis, das sociedades secretas, dos satanistas e etc. Ele acrescenta que o presidente americano não está tomando qualquer decisão de si mesmo, mas como um marionete manipulado. O rabino explica que isso foi profetizado em Ezequiel quando se refere à guerra de Gog e Magog. Ezequiel 38:4, quando diz: eu me voltarei e porei ganchos nas suas mandíbulas, e te conduzirei com todo o seu exército, cavalos, cavaleiros, e de todos vestidos em esplendor, uma vasta assembleia, todos eles com armaduras e escudos, carregando espadas. E ele fala dessas 3 fases desta guerra, sobre o sítio, o cerco de Jerusalém, registrados, né, nos comentários bíblicos. Ele chama de os comentários mais importantes no livro dos profetas judaicos. E esse é o Rabi Isser Weisberg. E que Biden está sendo manipulado, isso não há dúvida. Que o palco do conflito final será lá em Jerusalém, isso também não há dúvida, está muito claro nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel,
Todos eles falaram, né, Zacarias, que lá seria o palco final, o ajuntamento de todas as nações contra Jerusalém. E ele vai falar que os governos de esquerda, tomando o controle em vários países nesse momento, representam um sinal para esse conflito iminente. Eu não tenho dúvidas disso. Biden, lá nos Estados Unidos, o governo palestino, né, mesclado, agora em Israel, um governo de esquerda em Israel, e logo um governo de esquerda, com Lula lá em Brasília, de volta em Brasília, né, ano que vem, após as eleições. Mas o que acontece, queridos? De acordo com Iceberg, as 3 fases da guerra de Gog e Magog ocorrem em capítulos 38 e 39, no livro de Ezequiel, e a terceira pode ser encontrada no livro de Zacarias. Ele acredita que Obama iniciou a primeira fase, que ocorreu em 2016, quando o ex-presidente Barack Obama, numa resolução para as Nações Unidas 2334, sugeriu uma tática para apoiar a estratégia palestina de impor uma solução para Israel do lado de fora, usando organizações internacionais e a pressão de negociações bilaterais de acordo com os acordos de Oslo. O Rabi Weisberg interpreta essa resolução como Obama declarando que a cidade santa de Jerusalém, incluindo o Monte do Templo, está ilegalmente ocupada pelos judeus. Então, a partir daí, você vê a tentativa da ONU, de todas as negociações, inclusive a lá do Jared Kushner, o genro de Trump, nos acordos de Abraão, para uma solução de 2 estados. A divisão de Jerusalém. E o Weisberg explica que o presidente Joe Biden, né, nos esforços atuais para forjar um acordo de ordem nuclear, né, com o Irã, representa a segunda fase dessa profecia de Gog e Magog, em Ezequiel 39, dizendo que o cérebro morto da administração Biden está sendo manipulado para formar aliança com o Irã e facilitar seu desenvolvimento de uma arma nuclear que será certamente usada para ameaçar Israel. Não há dúvida disso, eles mesmos declaram isso, o pessoal lá do Irã. Tudo isso também foi manipulado, gente. Esse conflito do Israel sionista, que não é realmente o Israel verdadeiro, sendo instigado e sendo agora também atiçado pelo Irã e outras nações inimigas, tudo isso foi formado para forjar a terceira guerra mundial. Robert Pike escreveu isso no século XIX. As exigências de Teherã, o Rabi enfatiza que Irã irá exigir que Israel totalmente desista do seu controle do Templo do Monte, no Monte do Templo, né, onde está lá os restos do Muro de Salomão, Muro das Lamentações, e a cidade santa de Jerusalém. E se Israel se recusar, eles irão bombardear. E eles, com certeza, falam sério, ele diz. O Rabi Weisberg explica que Biden não está tomando nenhuma decisão de si mesmo, mas, ao invés disso, está sendo manipulado, porque está claramente profetizado que Ezequiel tinha em mente quando ele fala sobre o rei Gog, da terra de Magog, sendo empurrado por ganchos nos seus queixos. Aí ele diz, de acordo com seus estudos, tanto a América quanto o governo corrupto de Israel, de ala de esquerda, são um pré-requisito para a chegada do Messias. Aí onde está o engano, queridos. O Messias que os judeus esperam é um falso Messias, ele é conhecido como Dajjal, um impostor. Eu já falei para vocês aqui o teatrinho que eles vão fazer para derrotar o Messias judeu, para então o anti-Messias assumir o poder e controlar os judeus que se apostatarem. Eu já falei isso aqui milhões de vezes. Não é novidade. Eu creio piamente que assim será o teatro do falso profeta e do anti-Messias, que são 2 personagens que vão trabalhar juntos no fim dos tempos. Assim como as 2 testemunhas também irão proclamar a verdade. Mas infelizmente a verdade é para poucos, meus irmãos. Eu já estou cansado, sinceramente. Não adianta, sabe? Quando você vem falar aqui em vídeos sobre a manipulação bolsonarista que existe nesse país,
E desde 2018 fala a mesma coisa, e o povo não entende nada, e diz, era para ter elegido o Haddad. Nenhum, meu amigo, nenhum deles. Todo o sistema é podre, está fadado à destruição, e quem lutar por ele. Por isso que o nosso Messias disse, meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, então meus discípulos lutariam, mas o meu reino não é ainda desse mundo. Então, meus irmãos, saia do sistema, não lute pelo sistema, saia dele. Aqui Neemias Gomes, fora do sistema, nós somos a resistência.